Olá, sou a professora Rejane. Estudaremos hoje a lista 3 de exercícios sobre derivadas de ordem superior e a regra da cadeia. Então, número 1, calcule a segunda derivada das funções dadas. Letra A, f de x igual a x vezes cosseno de x. Então, aqui a gente está vendo que nós temos um produto de funções. Então, a gente, para derivar, tem que aplicar a regra do produto. Então, a primeira função aqui, a gente pode chamar de u e a segunda função de v. O que diz a regra do produto? A derivada primeira de x será u vezes a derivada da v mais a derivada da u vezes a v. O que é a derivada? Então, vou copiar aqui o u, que é o x. O que é a derivada de v, que é o cosseno de x? A derivada do cosseno, que é vezes, menos seno, que é vezes. Mais a derivada de u, derivada de x, é 1 vezes o cosseno de x. Então, a derivada primeira da função ficou menos x seno x mais cosseno x. Bom, tá pedindo a derivada segunda. Então, a gente tem que derivar mais uma vez a derivada primeira. Então, aqui de novo, eu tenho um produto de funções de x. Então, a primeira função aqui, vou chamar de u e a segunda de v, aplicar a regra do produto. Cosseno de x é uma função que tem direta derivada, que a gente vai derivar diretamente. Então, agora, a derivada segunda da função será, aplicando a regra do produto aqui, vou copiar u menos x vezes a derivada de v, derivada do seno, cosseno. Agora, derivada de menos x é menos 1, vezes a própria v, menos 1 seno de x, mais a derivada de cosseno de x é menos seno de x. Então, a derivada segunda da função ficou menos x cosseno x, e aqui eu tenho menos 1 seno x, menos 1 seno x. Eu posso juntar esses dois termos. Vai dar menos 2 seno de x. Então, essa aqui é a derivada segunda dessa nossa função original f. Letra B. A f de x agora é raiz de 3 vezes e na x mais x ao cubo. Eu tenho que aplicar a regra do produto aqui. Eu tenho um produto, só que aqui o raiz de 3 é uma constante. Então, eu vou derivar só a minha função de x e vou manter essa constante multiplicando. Então, a derivada primeira será raiz de 3, que multiplica. A derivada da função exponencial natural e na x é ela mesma. Então, a derivada de e na x é e na x, mais a derivada de x ao cubo, eu vou usar a regra da derivação de x na n, que é n, passa para frente, x na n menos 1. Então, é 3x, 3 menos 1, 2. Essa é a minha derivada primeira. Mas eu quero a segunda derivada. Então, eu vou ter que derivar mais uma vez. De novo, aqui é um produto, mas raiz de 3 é uma constante. Então, eu mantenho a raiz de 3 e derivo a função de x, que é uma soma, posso derivar cada uma das parcelas. Derivada de e na x é e na x, mais, para derivar 3x ao quadrado,
uso a derivada de uma potência, x na n. Então, o n passa para frente, 2 vezes esse 3. Dá 6, x na 2 menos 1, x na 1, que eu não preciso escrever. Então, essa é a derivada segunda que era pedida no exercício. Letra C. Derivada segunda da função seno de x vezes cosseno de x. Agora sim, eu tenho aqui uma função de x, que eu vou chamar de u, e uma outra função de x, que é v, e elas estão sendo multiplicadas. Então, a gente tem que aplicar a regra do produto para derivar. Vou copiar a primeira e vou multiplicar pela derivada da segunda. A derivada do cosseno é menos seno, mais derivada da primeira, derivada do seno é cosseno, vezes a segunda, que é o próprio cosseno. Então, ficamos com seno vezes seno, dá seno ao quadrado, com um menos na frente. Menos seno ao quadrado de x, posso escrever assim, mais cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado de x. Derivada segunda, tenho que derivar a derivada primeira. Quando eu escrevo seno ao quadrado de x, é a mesma coisa que eu escrever assim, seno de x ao quadrado. Cosseno ao quadrado de x é a mesma coisa que cosseno de x ao quadrado. É a mesma coisa. Quando eu escrevo dessa forma, eu consigo ver que aqui eu tenho uma função composta. Porque aqui dentro eu tenho uma função que a gente pode chamar de um u. E nela está sendo aplicada a função potência, u ao quadrado. Então, aqui e aqui também, né, eu tenho uma outra função que eu vou chamar de v, por exemplo, poderia chamar de qualquer letra, v ao quadrado. O que me diz a regra da cadeia? Eu tenho que derivar a função externa e multiplicar pela derivada da função interna. Então, esse menos aqui permanece, o 2 vai passar aqui para frente multiplicando, então vai ficar 2 seno de x na potência 1, vezes a derivada do meu u. Qual é a derivada de seno? Cosseno. Mais, aqui v ao quadrado, eu vou derivar da mesma forma. O 2 vai passar para frente, vou copiar o cosseno de x, diminuindo 1 o expoente dele. Era 2, agora vai ficar 1. Essa é só a derivada da potência. Agora, eu tenho que multiplicar pela derivada da interna. Derivada de cosseno é menos seno de x. Então, eu tenho aqui, vou reescrever. Menos 2. Seno de x na 1 e seno de x é a mesma coisa. Esse menos aqui eu vou passar lá para frente, então eu tenho menos 2 cosseno vezes seno ou seno vezes cosseno, tanto faz. E aqui eu tenho, então, menos 2 seno vezes cosseno, menos 2 seno vezes cosseno. Posso juntar. Então, a derivada segunda será menos 4 seno de x cosseno de x. Essa é a derivada segunda da função f. Número 2, calcule a terceira derivada da função f de x. Derivada terceira, eu preciso calcular derivada primeira da f de x, depois calcular a derivada segunda e, por fim, a derivada terceira, que é o que está sendo pedido.
Derivada de uma função polinomial. Então, eu vou usar a regra da potência. 5 vai passar aqui para frente multiplicando 6. 30x diminui 1 na quarta. Mais derivada de 4x, uma constante vezes x, dá a constante, que nesse caso é 4. Mais a derivada de uma constante sozinha é 0. Então, essa é a derivada primeira. Derivada segunda é a derivada da derivada primeira. Aplico a mesma regra. 4 vem para frente, multiplicando 30, 120, x diminui 1 expoente, mais derivada de 4, constante é 0. Essa é a derivada segunda. Derivada terceira, que é o que está sendo pedido, 3 vai passar para frente multiplicando 120, 360. O novo expoente de x diminui 1, fica x ao quadrado. Então, essa é a derivada terceira da função f. Número 3. Calcule a derivada das funções usando a regra da cadeia. Letra A. F de x igual a seno de 2x. Tem uma função composta aqui, por isso que eu vou usar a regra da cadeia. Onde que está a composição das funções? Primeiro aqui eu tenho uma função u e nela está sendo aplicada a função seno de u. Então, a derivada dessa função será a derivada de seno de u vezes a derivada de u. Qual é a derivada desse u aqui, que é 2x? Derivada de 2x é 2, uma constante vezes x. Então, a derivada de f será derivada do seno, cosseno do meu u, que é o 2x, vezes a derivada de u, que a gente calculou aqui, que é 2. Ou eu posso colocar esse 2 lá na frente, 2 cosseno de 2x. É a derivada usando a regra da cadeia. Na letra B, a f de x é tangente de x ao quadrado mais 1. Então, de novo, eu tenho uma função composta aqui. Derivada da função interna, que é o meu u, vezes a derivada da função externa, que é a derivada da tangente. Então, para derivar essa minha f, eu vou ter que derivar a tangente de u vezes a derivada do meu u. Qual é a derivada deste u aqui, que é x ao quadrado mais 1? Derivada de x ao quadrado é 2x. Derivada de 1 é 0. Então, a derivada da minha função será derivada da tangente secante ao quadrado do meu u, que é x quadrado mais 1, vezes a derivada do u, que é 2x. Esse 2x, ele não pode multiplicar aqui dentro da função secante. Ele tem que ficar na frente, multiplicando 2x secante ao quadrado de x quadrado mais 1. Letra C. Nós temos a f de x é raiz quadrada de x ao cubo mais cossecante de x. A raiz quadrada, para a gente poder derivar ela, a gente vai ter que reescrever essa função, transformando a raiz quadrada numa potência, que é a potência 1/2. Quando eu escrevo assim, aí eu vou poder derivar essa potência e eu vejo que aqui dentro eu tenho uma função, um u. Esse u está elevado na potência 1/2. Então, como é que vai ficar a derivada dessa função?
vai ser a derivada de u na 1/2 vezes a derivada de u. Para derivar u na 1/2, é 1/2, copiamos o u, x ao cubo mais cossecante de x, na potência 1/2 menos 1, vezes a derivada do u. Derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado, mais a derivada da cossecante de x é menos, vou conferir aqui, cossecante vezes cotangente. Então, tudo isso aqui é a minha derivada de u, que vai ter que vir aqui. Então, vezes o 3x² menos cossecante vezes cotangente. Então, isso tudo aqui é a derivada da cossecante, tá? Então, vamos reorganizar aqui. Quanto é que dá 1/2 menos 1? Vai ficar menos 1/2, vai ficar com expoente negativo aqui. Então, eu vou passar ele para baixo. Então, em cima vai ficar esse 3x² menos a cossecante vezes a cotangente. E embaixo eu tinha o 2 e esse termo aqui que passou para baixo, x ao cubo mais cossecante de x, estava na potência menos 1/2, quando passou para baixo, ficou na mais 1/2. E potência mais 1/2, eu posso ainda reescrever, copiar o numerador, vou reescrever ele como sendo raiz. Lembra que aqui eu tirei a raiz e botei potência 1/2? Agora eu estou fazendo o contrário, pegando a potência 1/2 e transformando de volta para a raiz. Raiz de x ao cubo mais cossecante de x. Então, essa é a derivada dessa minha f de x. Letra D, nós temos uma função aqui dentro, que na verdade é um quociente de funções, e uma outra função aqui, que é a potência. Então, eu posso chamar de W tudo que está aqui dentro. Então, eu vou ter um W ao cubo. Como é que eu vou derivar esse W ao cubo? Bom, seria a derivada de W ao cubo vezes a derivada de W. Para derivarmos W, nós temos que usar a regra do quociente. Então, vou reescrever aqui. Quem é o meu W? É x mais 1 sobre x menos 2. Então, eu vou chamar o numerador de U e o denominador de V. A regra do quociente diz que a derivada de W será V ao quadrado no denominador, V vezes a derivada de U menos U vezes a derivada de V. Eu vou ter que aplicar essa regra aqui. Denominador é x menos 2 ao quadrado. No numerador, x menos 2 vezes a derivada deste u aqui. Derivada de x é 1, mais a derivada de 1, que é 0. Menos, agora eu vou copiar u, que é x mais 1, vezes a derivada do v. Derivada de x é 1, derivada de menos 2 é 0. E aí, vou juntar aqui o numerador, né? Então, a derivada do meu w será
x menos 2, porque está multiplicando por 1. Aqui também está multiplicando por 1, então fica igual x mais 1, mas tem esse menos aqui na frente que vai mudar o sinal dos dois. Então, vai ser menos x menos 1. Denominador a gente deixa assim fechado, não precisa abrir. Então, a derivada de w, x menos x, vou simplificar, menos 2 menos 1, menos 3 sobre x menos 2 ao quadrado. Então, essa é a derivada de w que eu vou colocar aqui. Então, vou passar para cá. A minha derivada de f vai ser, qual é a derivada de w na 3? É 3 vezes o w, quem é o w? É essa fração. X mais 1 sobre x menos 2, 3w ao quadrado, que é a derivada do w ao cubo, vezes a minha derivada de w, que é menos 3 sobre x menos 2 ao quadrado. Eu ainda poderia, nessa derivada aqui, escrever menos 9, multiplicar aqui os números, separar aqui o numerador e o denominador, deixar x mais 1 ao quadrado, porque embaixo eu tenho x menos 2 ao quadrado aqui e aqui também. Então, eu posso escrever x menos 2 na quarta potência. Chegamos na resposta. Calcule a derivada das funções usando a regra da cadeia, ainda. Então, a letra E, temos uma f de x, 2 vezes a exponencial, e no expoente da exponencial nós temos uma função. Nós podemos chamar de u. Então, precisamos da derivada de u. Derivada de x ao quadrado, 2x, menos derivada de 4x, 2x menos 4 é a derivada do u. Como é que a gente vai derivar a f? Nós temos que derivar 2e na u vezes a derivada do u. Então, 2 é constante, permanece. A derivada de e na u é a própria e na u. E eu já vou substituir o u por x² menos 4x, vezes a derivada do u, que é 2x menos 4. Esse 2 aqui, ele poderia multiplicar aqui dentro do parênteses, e eu teria, então, a derivada de f, multiplicando esse 2 aqui dentro, 2 vezes 2, 4x, 2 vezes menos 4, menos 8, e na x² menos 4x. Na resposta aqui, na verdade, foi colocado esse 2 aqui, que é comum aos dois termos, em evidência. Eu poderia colocar aqui também esse 4 em evidência. E aí eu chegaria nessa resposta. 4 que multiplica x menos 2, vezes a exponencial. Na verdade, é a mesma resposta. Letra F. Cosseno ao quadrado de x² mais 1. Temos uma função composta aqui, então precisamos usar a regra da cadeia para calcular a derivada. Mas temos uma função composta de quantas funções nesse caso? Vejam que esse cosseno ao quadrado aqui, eu poderia reescrever ele como sendo cosseno de x² mais 1 ao quadrado. Então, aqui eu tenho uma função u, que é a mais interna. Depois eu tenho uma função v, que é o cosseno de u. E por último eu tenho
v ao quadrado, que é a função mais externa. Então, como é que eu vou representar isso? A derivada, eu vou ter que fazer agora um produto de 3 derivadas. Eu vou ter que derivar primeiro o v ao quadrado, depois eu vou ter que derivar o cosseno de u, e aí, por último, vou ter que derivar o u, como a gente fazia aqui. Derivada da função com o u, vezes a derivada de u, seria só essa parte aqui. Agora, eu tenho mais uma função. Então, como é que vai ficar a derivada primeiro? Derivada de v ao quadrado, eu vou escrever aqui, quem é v? V é cosseno de x quadrado mais 1. Quem é u? U é x quadrado mais 1. Quem é a derivada desse u? 2x. Então, a derivada de v ao quadrado é 2v. Quem é o v? Vou copiar todo o cosseno de x quadrado mais 1. Vezes derivada do cosseno de u. Derivada de cosseno é menos seno do u. Quem é o u? X quadrado mais 1. Vezes a derivada do u, que é 2x. Então, colocando o sinal de menos aqui para frente, 2, posso multiplicar esse 2, dá 4. O x também coloco para frente. Cosseno de x quadrado mais 1 vezes o seno de x quadrado mais 1. A ordem aqui, se eu escrevo primeiro seno ou cosseno, tanto faz, as duas respostas aqui estão corretas. Número 4. Encontre a equação da reta tangente à curva no ponto 2, 1. Bom, primeiro aqui nós temos o y como sendo a nossa f de x, né? Só chamamos a f de x de y. E queremos calcular a equação da reta tangente, a curva. Quer dizer, nós precisamos da derivada dessa função. Por quê? Porque a derivada de y, quando x for igual a 2, vai dar a inclinação da reta tangente à curva no ponto. Então, o ponto aqui com x valendo 2, né? Então, é isso que está sendo pedido, a equação da reta tangente. Nós precisamos do m, depois a gente, com esse ponto aqui, pode encontrar a equação toda. Então, a primeira coisa a fazer é calcular a derivada dessa função. Aqui nós temos uma função composta, temos um u na quinta potência. Então, eu vou ter que derivar o u na quinta e depois multiplicar pela derivada do u. Qual é a derivada desse u aqui? Derivada de x é 1, então vai ficar 1 aqui. Então, vai sobrar apenas a derivada de u na 5, que é 5u na quarta, vezes 1, que eu não preciso escrever. Então, eu vou fazer o quê? Esse aqui seria meu y', né? Eu vou calcular o y' quando x for 2. Então, vai ser 5 vezes 2 menos 1 na quarta potência. Vai dar 5 vezes 1 na quarta, que é 1, vai dar 5, que é o m da reta tangente. Então, nós já temos o m e temos um ponto. Como é que a gente acha a equação? A gente pode usar aquela fórmula, y menos y0 é igual a mx menos x0. Tem aqui o ponto x0 com correspondente y0. Então, o y0 vale 1, o m vale 5
e o x0 vale 2. Então, y menos 1 é igual a 5x, aqui, menos 10, y é igual a 5x, menos 1 passou para cá positivo, 5x menos 9 é a equação da reta tangente a essa curva nesse ponto 2, 1. Número 5, calcule a segunda derivada das funções dadas. Então, vou ter que primeiro calcular a derivada primeira, depois a derivada segunda, que é a derivada de uma potência, menos 5 vai passar para frente, multiplicando 2 dá menos 10, menos 5 menos 1, menos 6. Mais derivada do ln x é 1 sobre x. Eu tenho que derivar mais uma vez. Então, em vez de passar essa potência negativa para o denominador, eu vou pegar o x que está no denominador e vou passar ele para cima, para eu poder derivar mais uma vez. Então, menos 10x na menos 6, mais 1x, ele estava aqui embaixo na potência 1 positivo. Quando passa para cima, fica negativo, menos 1. Então, agora eu vou calcular a derivada segunda. Aqui, o menos 6 passa para frente multiplicando menos 10. Vai dar mais 60, diminui 1. Menos 6 menos 1, menos 7. Aqui, o menos 1 passa para frente. Então, em vez de ficar mais, vai ficar menos 1, que eu não preciso escrever. X na menos 1, menos 2. Agora sim, eu vou ajeitar a resposta da derivada segunda, que é o que está sendo pedido, passando esses expoentes negativos para baixo. Então, 60 sobre x na 7, menos 1 sobre x na 2. Essa é a resposta. Se tivesse deixado em cima aqui também, né, estaria correto, ou passando para baixo. Letra B. Calcule a derivada segunda ainda dessa função, só que agora eu tenho uma função racional aqui, uma divisão de funções. Então, eu vou ter que usar a regra da divisão do quociente. Vou ter que calcular as derivadas de u e v. Vou fazer aqui separado. Qual é a derivada de u? Derivada de x ao quadrado é 2x, derivada de 2 é 0. Qual é a derivada de v? Derivada de x é 1, derivada de 1 é 0. Então, a derivada de f, usando a regra do quociente, vai ser v ao quadrado, v vezes a derivada de u, menos o u, x quadrado mais 2, sem colocar um parênteses, vezes a derivada de v, que é 1. Aqui vou multiplicar o numerador aqui, 2x vezes x, 2x quadrado, 2x vezes menos 1, menos 2x. Aqui é vezes 1, então vai ficar igual, mas tem esse menos na frente que vai trocar o sinal dos dois. Menos x quadrado, menos 2. Dividido por x menos 1 ao quadrado. 2x quadrado menos x quadrado dá x quadrado. E é a única coisa que dá para simplificar, né? Dividido por x menos 1 ao quadrado. Essa é a derivada primeira. Derivada segunda. Bom, como a gente tem uma fração aqui, a gente vai ter que usar de novo a regra do quociente. O numerador eu vou chamar de u,
Denominador eu vou chamar de V. Derivada de U, 2x menos 2. Derivada de V, tem que usar a regra da cadeia aqui. 2 passa para frente, x menos 1 na 1, vezes a derivada da interna, que vai ser 1. Então, vai ficar só 2x menos 2. As derivadas de u e v são iguais. 2x menos 2. No denominador eu tenho x menos 1. Então, eu poderia escrever aqui colocando um 2 em evidência. 2x menos 1. 2x menos 1. Tá? Vai simplificar para nós. Então, agora, o denominador aqui, que era x menos 1 ao quadrado, ele tem que ficar ao quadrado, diz a fórmula. Aí, ele aparece aqui em cima, x menos 1 ao quadrado, que é o v, vezes a derivada de u, que é 2x menos 1, menos u, que é tudo isso aqui, vezes a derivada de v, que também é 2x menos 1. Então, se todos os termos têm pelo menos um x menos 1, eu posso simplificar com um x menos 1 aqui de baixo. Aqui embaixo, eu teria x menos 1 na quarta potência, que é ao quadrado multiplica os expoentes. Então, eu posso cortar ao mesmo tempo, porque aqui eu tenho um sinal de menos, esse x menos 1, esse x menos 1 com 1 aqui de baixo. Então, vai ficar x menos 1 na 3. Então, a minha derivada segunda será... Esse x menos 1 ao quadrado eu vou abrir para poder juntar com esses termos aqui. Então, produto notável. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Menos, esse menos vai trocar o sinal de todo mundo aqui dentro. Eu ainda tinha um 2 aqui, né, que eu esqueci. Então, esse 2 que aparece aqui e aparece aqui, eu posso juntar eles. 2, colocar ele em evidência, tá? Então, esse 2 aqui e esse 2 aqui tá aqui na frente. Então, abrir esse quadrado, menos, trocando o sinal aqui, x quadrado mais 2x mais 2. Tudo isso dividido por x menos 1 na 3. Então, 2, x ao quadrado menos x ao quadrado vai cortar. Menos 2x com mais 2x também vai cortar. E 1 mais 2, então aqui vai ficar 3 positivo sobre x menos 1 ao cubo. 2 vezes 3, 6 sobre x menos 1 ao cubo é a resposta do nosso exercício. Dá bastante trabalho, porque a gente tem que aplicar 2 vezes a regra do quociente, já que está sendo pedida aqui a segunda derivada. Número 6, calcule a derivada das funções usando a regra da cadeia. Então, aqui eu tenho, na letra A, uma raiz cúbica. Raiz cúbica, eu vou transformar numa potência. Então, eu vou escrever todo o valor que está aqui dentro da raiz, elevado em que potência? Tudo isso aqui está na potência 1, e aqui o índice da raiz é o denominador da nossa potência fracionária. Então, a gente tem aqui tudo isso aqui como sendo 1u na potência 1/3.
regra da cadeia, porque a gente tem uma função composta. O que diz a regra da cadeia? Então, eu vou ter que derivar todo esse u na 1/3 vezes a derivada deste u. Vou calcular aqui separado a derivada desse u. Derivada de x na quarta, 4x/3, mais derivada de 2x², 2 passa para frente, 4x, menos derivada de 3x, 3, mais derivada de 1, 0. Então, a derivada da f será derivada de 1 na 1/3. 1/3 passa para frente, u na 1/3 menos 1, vezes u'. Vou deixar para colocar o u, que é grande aqui, e o seu u' depois. Primeiro eu vou resolver isso aqui, o expoente. 1 menos 1, 1/3 menos 1, na verdade. Tem que tirar o mínimo, que é 3. Por 3, 1, 1. Menos 3 por 1 vezes 1, 3. Então, isso aqui vai dar menos 2/3. Então, a minha derivada será 1/3. Agora, eu vou copiar todo o meu u aqui. Na nova potência, menos 2/3, vezes a derivada do u, que eu calculei ali separadamente. Aqui eu já derivei, mas como o expoente está negativo, eu posso passar esse termo todo aqui para baixo, para o denominador, para o expoente ficar positivo. Então, eu posso reescrever, deixar em cima o quê? Esse termo todo aqui. No denominador, eu já tinha esse 3 aqui, e agora todo o meu u passou para baixo, trocando o sinal do expoente, agora é mais 2/3. E potência fracionária, eu posso transformar de volta para a raiz. Então, 3, raiz. Copio todo o u. Agora, ele vai estar na potência 2, porque o numerador é a potência aqui dentro, e o denominador é o índice da raiz. Então, raiz cúbica do meu u todo ao quadrado. Ok? Então, resposta usando a regra da cadeia. Letra B. Temos que calcular usando a regra da cadeia derivada dessa função. É uma função composta, aqui está meu u, nela está sendo aplicada a função ln deste u. Qual é a derivada deste u? A derivada do seno é cosseno. Então, a derivada da minha f será a derivada do ln de u vezes u'. Derivada do ln é 1 sobre u. Quem é o u? 1 sobre seno de x vezes a derivada de u, que é cosseno de x. E se a gente lembrar lá das identidades trigonométricas, cosseno de x sobre seno de x é a mesma coisa que cotangente de x. Então, qualquer uma das respostas estaria correta, né? Derivada de ln de seno de x é cotangente de x. Letra C. Tenho que derivar uma função u
na potência menos 8. Então, o que vai ser a derivada? Derivada de u na menos 8 vezes a derivada de u. Vou fazer separado aqui a derivada de u. Derivada de 1 é 0. E aqui eu tenho um produto de funções. Então, eu tenho que aplicar a regra do produto. Copio a primeira, x na 5, vezes a derivada da cotangente de x. É menos cossecante de x, ao quadrado de x. Mais derivada de x na 5, 5x na quarta, vezes a cotangente de x. Então, essa aqui é a derivada de u. Então, o que eu preciso aqui? Derivada de u na menos 8. Menos 8, u na menos 8 menos 1, menos 9, vezes u'. Como aqui o expoente vai ficar negativo, eu vou passar ele para baixo. Menos 8 vezes u' sobre u na 9. Eu não quis substituir ainda o u, nem a sua derivada, para ficar mais compacta a notação. Agora, eu vou substituir. Menos 8 que multiplica. Derivada de u. Bom, esse menos, ele pode passar aqui para frente. Menos x na quinta cossecante ao quadrado de x, mais 5x na quarta cotangente de x. Tudo isso dividido pelo u, que é esse aqui inicial. 1 mais x na 5 cotangente de x na mais 9 aqui no denominador, que é a resposta, só que está trocada a ordem, mas é a mesma coisa.